Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? O Internacional classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Antes de começar o vídeo, eu peço que tu te inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixa o like, que é mais importante, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos pro jogo. O Internacional venceu e convenceu. Muitas pessoas vinham falando, e eu também era adepto dessa ideia, de que o Inter não precisava jogar bem. O Inter ontem especificamente precisava ganhar para conseguir encaminhar sua classificação e a entrega às oitavas de final para um Ener Valencia, já a classificação para um Ener Valencia, para um Gabriel, para um Arangues, para algumas contratações que o Inter for fazer na janela. Então a minha ideia era essa, não importa o que fosse acontecer, o Inter tinha que passar, o Inter tinha que classificar. E o Inter classifica fazendo uma grande partida. A melhor partida disparada do Internacional no ano. A melhor. O esboço do Internacional de 2022, vice-campeão brasileiro, com o Mano Menezes, uma equipe entrosada dentro de campo, mostrando se conhecer, os jogadores muito bem ensaiados, o meio-campo marcando muito forte com Romulo e Johnny, um Luiz Adriano muito inteligente, intenso. O Inter foi a campo ontem com John no gol, Bustos na lateral direita, René na lateral esquerda, Vitão e Gabriel Mercado na dupla de zaga, Johnny e Rômulo, na verdade Rômulo sendo o primeiro volante e Johnny sendo o segundo para abrir o meio campo, Alan Patrick centralizado, pela direita Maurício retornando ao time, pela esquerda Wanderson e no comando de ataque o camisa 9 Luiz Adriano. Esse foi o Inter que começou a partida. E aos 2 minutos, 2 e alguma coisa, quase 3, o Inter consegue fazer 1-0. E aí vai toda a inteligência do Luiz Adriano, que recebe uma bola rapidamente, ele aciona o Maurício, que vai em progressão vertical em direção ao gol, e acerta um míssel, um petardo, na gaveta do goleiro Mosqueira, que não tinha chance nenhuma de defesa. Um golaço do Maurício, uma bela construção de jogada, raciocínio rápido do Luiz Adriano, é isso que a gente espera do Luiz Adriano, e o Maurício diferencial como sempre. Depois o Inter faz um gol aos 22 com o Luiz Adriano também muito inteligente, mas o Maurício caindo pela esquerda, tabelando com o Wanderson, o Maurício indo à linha de fundo e cruzando, e aí vai mais uma vez a inteligência do centroavante, a inteligência do Luiz Adriano, de antecipar a zaga adversária, antecipar o goleiro e de peito marcar o gol. Ele vai de encontro à bola, ele não espera a bola chegar, por isso ele pega os zagueiros e o goleiro da equipe do Independiente desprevenidos, porque a iniciativa do Luiz Adriano de ir em direção à bola, antecipar e marcar o gol de peito faz o 2-0 e um placar extremamente confortável para o Internacional. Depois, muito rápido, também o Luiz Adriano no contra-ataque, ele progride, dribla o adversário e finaliza com maestria, sem chances para o goleiro, mais um belo gol do Inter. 3 belos gols. E o Internacional dominante no primeiro tempo, o Internacional imponente, ganhando as divididas no pé de ferro de meio campo, os jogadores todos comprometidos, ninguém dos 11 iniciais fez uma partida ruim, todos foram muito bem, do John ao Luiz Adriano, do John ao Luiz Adriano. Destacar muito o Rômulo encaixou no Internacional, passou uma segurança para o sistema defensivo, sendo esse primeiro volante, dando essa sustentação à defesa, com uma boa saída de bola, bom passe inicial, um jogador que joga de cabeça erguida, personalidade, a gente vê uma liderança nele, um espírito de liderança. Então o Rômulo encaixou muito bem nesse Internacional, cresceu muito o futebol do Johnny, sendo o segundo homem de meio campo do Inter, com essa segurança que o Rômulo passa. O Alan Patrick ontem que não foi tão Alan Patrick, né? Não foi tão brilhante como ele costuma ser. Fez uma partida normal, uma partida comum, mas não foi aquele Alan Patrick que a gente está acostumado. Mas fez uma boa partida, que a gente está acostumado com um padrão muito alto de Alan Patrick. Ontem ele foi burocrático, pelo que ele sabe jogar futebol. Mas não foi mal, foi participativo, segurou a bola quando tinha que segurar, articulou quando tinha que articular. O Alan Patrick foi bem, só não foi tão bem como ele teve as atuações na temporada. Peguei estatísticas do jogo. Estatísticas do jogo entre Internacional e Medellín, Independiente e Medellín. O Medellín teve mais a bola, teve 59% de bola, de posse, e o Inter 41%. Chutes. O Internacional chuta 12, acerta 5 no gol, faz 3 gols. O Independiente chuta 5, acerta 1 no gol, faz o gol. O Inter teve uma falha de marcação no gol do Independiente. O Vitão um pouco perdido. O Vitão deixou o Ponzo antecipar, né? O Vitão ficou parado
e aí o Pons faz o gol, o John não tinha como fazer a defesa, uma bola indefensável, muito próximo dele, o Pons conseguiu ganhar do Vitão e faz o gol. O Vitão não faz uma boa temporada, mas a partida do Vitão foi ok, foi boa, apesar do gol, mas que não comprometeu, porque o Inter continuou tendo domínio, o Inter entregou a bola para o Independiente Medellín, ficou segurando e escapando em contra-ataques, e assim foi importante. Entraram ontem, Pedro Henrique, né? Jean Dias, Alemão e Carlos de Pena. Foram os jogadores que entraram. Jean Dias, Alemão, Carlos de Pena e Pedro Henrique. Então, 4 alterações ontem feitas pelo Mano Menezes. O Pedro Henrique entrou no lugar do Luiz Adriano e depois o próprio Pedro Henrique sai machucado para dar lugar ao Jean Dias. Entra o de Pena no lugar do Maurício, o de Pena não foi bem. O Jean Dias entrou bem, o Pedro Henrique entrou participativo. O Pedro Henrique fica muito impedido, ele tem que começar a cuidar isso, porque toda jogada que chega no Pedro Henrique ele está impedido, ele tem que cuidar bem isso aí mesmo. O Alemão participando muito, ele cavou vários escanteios, a torcida gritou "Ué, Alemão" no final da partida, quando ele estava prendendo bola com o Alan Patrick. Então, assim, ó, o Depena foi o que não entrou bem. Depena algumas tomadas de decisões erradas, o Depena errando passes também, foi o que não entrou bem. No demais, o Internacional fez uma boa partida, uma grande partida, na verdade, a melhor do ano. Se eu tivesse que destacar jogadores de forma individual que eu acho que fizeram grande partida, o melhor em campo para mim foi o Maurício, depois o Luiz Adriano e o Rômulo. Foram os 3 que se destacaram mais do que os outros e que vem se destacando na temporada. O Maurício muito importante, o Rômulo passou essa segurança defensiva, tem uma boa saída de bola, e o Luiz Adriano se encontrando, o Luiz Adriano conseguindo voltar a se encontrar. Então o Ener Valencia sabe aí que vai ter um bom reserva se o Luiz Adriano manter essa regularidade. O Luiz já vinha melhorando, já vinha participando da partida, se envolvendo com a partida, vinha fazendo gol, fez contra o Santos, tinha feito também contra o Metropolitanos. Agora o Luiz Adriano marca 2 contra o Independiente Medellín. Então é um jogador que o Mano Menezes tem muita confiança, resgata esse jogador. A gente pode ver no gol que o Luiz Adriano faz, ele vai direto abraçar o Mano Menezes, porque ele sabe que o Mano Menezes passou confiança para que ele pudesse hoje estar em campo e estar ajudando o Internacional. Então uma noite extremamente iluminada do centroavante do Inter. E o Internacional agora espera, no dia 5 de julho, o sorteio. Lembrando que dia 13 o Valencia já estará inscrito nas competições, Libertadores, Brasileirão. Ener Valencia vai estar inscrito, a estreia dele vai ser contra o Fluminense lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Depois, no dia 16 de julho, dentro do Beira-Rio, ele estreia contra o Palmeiras. Aí ele estreia diante do torcedor do Inter em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Mas uma semana antes ele vai estar relacionado e provavelmente já jogue contra o Fluminense. Então o Internacional classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América, pote 1, o Inter foi líder do grupo, pote 1 passou Inter e Nacional, o Inter aguarda agora o sorteio, lembrando que esse é o sorteio que vai definir os adversários. Pote 1 enfrenta pote 2, pote 1 são os primeiros colocados que decidem o segundo jogo decisivo nos seus estádios, ou seja, o Internacional já tem para si garantido o Beira-Rio como o segundo jogo das oitavas, depois quartas, semi, e se o Inter chegar à final, a final é jogo único, mas quartas e semi será chaveamento. A gente vai ter que ver se o Inter pegará um adversário melhor ranqueado ou não. Se for um adversário melhor ranqueado que o Inter nas quartas, o Inter vai jogar o segundo jogo fora. Então o primeiro aí no Beira-Rio. Se o Inter pegar um adversário que não é melhor ranqueado, o Inter faz o segundo jogo no Beira-Rio. Oitavas não. Oitavas é sorteio. Pote 1 contra pote 2. Inter do pote 1. Então o Inter vai pegar o seu adversário e o segundo jogo será das oitavas de final no estádio Beira-Rio. Então o Internacional aí forte. Lembrando que terá Ener Valencia, terá Gabriel, terá o Arangues e mais contratações que o Barcelos fará na janela. Internacional seguindo forte. Ontem, repito, a melhor atuação do Internacional na temporada, uma atuação muito consistente, o Inter que conseguiu associar resultado com desempenho, e o Internacional nos 90 minutos jogando bom futebol, mantendo regularidade, mantendo preparo físico, que é muito importante. O Inter conseguiu competir, correr e venceu. Então o Internacional agora muito forte para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, numa belíssima vitória, garantindo vaga contra o Independiente Medellín no estádio Beira-Rio, com quase 40 mil torcedores. Ener Valencia estava lá, estava nos camarotes do Internacional.
Depois o Inter volta a falar sobre Campeonato Brasileiro, volta a falar sobre os jogos que o Inter fará ainda, né? O Inter tem agora o Cruzeiro, e eu vou gravar vídeo sobre esse confronto, o que eu espero, o provável Internacional. Mas por enquanto vamos ficar aí felizes com essa vitória imponente do Inter pela Libertadores. Valeu? Não te esquece, deixa o like, compartilha, divulga o canal, ativa o sininho para receber todas as notificações que eu tô contando contigo, torcedor do Internacional. Valeu!